Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um tutorial da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confiram aqui a descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar aqui a navegação durante o nosso tutorial, ok? Hoje, pessoal, vamos aqui criar uma espécie de um efeito de read more, ou seja, basicamente qual é aqui a ideia? Nós temos aqui uns botões em que, por exemplo, podemos às vezes ter textos muito longos, mas às vezes também por uma questão de não dar ao utilizador logo todo o texto, ou seja, todo o conteúdo, que às vezes até pode ser aqui um bocadinho overwhelming em termos de dar aqui ao utilizador logo todo o conteúdo, às vezes de um post, de uma notícia ou de outro tipo de informação. A ideia aqui dos nossos botões de Read More, ao fim e ao cabo, cumpre um bocadinho este propósito, que é essa pessoa, neste caso o utilizador, se efetivamente tiver o interesse de ler mais sobre um determinado assunto, pode efetivamente fazê-lo. Caso não queira, de alguma forma, fica só exposto à informação inicial, o que também às vezes do ponto de vista de organização de informação acaba por ter aqui alguma relevância e ter algum sentido, ok? Vamos então aqui desde já começar com o nosso tutorial, ok? Vamos aqui desde já começar aqui com o nosso HTML, CSS e depois partimos então aqui para o nosso JavaScript, ok? Bora lá? Então, pessoal, vamos então começar aqui, desde já, criar aqui no nosso HTML, aqui o seguinte, vamos fazer aqui uma div, vamos chamá-la de container, ok? Vamos depois ter aqui outra div, vamos dizer que vai ser aqui o nosso wrapper, neste caso vamos chamar isto de post __ wrapper, e neste post wrapper eu vou criar aqui, à partida vou criar aqui 3 cartões, 3 cardzinhos. Ou seja, basicamente aquilo que eu vou querer aqui é o seguinte, vou querer aqui, posso querer aqui criar aqui um article, por exemplo, ok? Dentro deste article, vou-lhe dizer que vai ter aqui a classe de post, pode ser. Vou criar aqui um H2, neste caso vou dizer que isto vai ser aqui o post title 1, por exemplo. Depois vou querer aqui ter aqui um parágrafo. Este parágrafo vou-lhe dar aqui com uma classe, pode ser de content. Okay. Vou fazer aqui, por exemplo, um lorem 50, algo assim do género. Lorem 50, dar aqui um enter. Ok. E depois, ainda dentro deste parágrafo, deste article, diga-se, eu vou querer fazer aqui um buttonzinho. Aqui, na verdade, neste button até nem me vou chatear muito a dar aqui classes ou IDs. Podia fazê-lo, mais a nível de, talvez, de classe, porque ao fim e ao cabo o que é que está aqui em causa? A ação destes botões vai ser basicamente igual, ou seja, estar aqui a meter um ID específico para cada um era redundante. Eu depois vou fazer target posteriormente em relação aqui aos botões a partir da classe post e ir buscar os buttons que estão dentro da classe post, por isso não vou chatear aqui a estar a meter aqui classes aqui. Vou escrever aqui read more, ok, para dar esta ideia. E como eu quero 3 articles, só por uma questão de simplicidade, o que é que eu vou agora aqui fazer? Vou fechar aqui este menino e vou criar mais 2. 1, 2. Só para criar aqui uma diferenciação. Neste segundo vou dizer que é o post title 2 e neste vou dizer que é o post title 3. Basicamente vai ser isto que eu vou aqui fazer, ok? Em termos práticos, este será aqui o nosso HTML, ou seja, sem grande stress, ok? Em termos aqui da nossa aplicação, aquilo que nós vamos ter aqui por agora, assim se formos aqui a ver bem, por agora aquilo que vamos ter não é mais nem menos do que isto, não é? Vamos agora dar aqui só um pouco de estilização, que é para isto ficar aqui um bocadinho mais agradável, para podermos fazer aqui trabalhar aqui o nosso JavaScript. Ok, pessoal? Então vamos já aqui aos nossos styles e vamos fazer o seguinte, vamos aqui ao nosso post __ wrapper. Já agora eu pus wrapper ou wrappers? Post wrapper, sim, é isto mesmo, post wrapper. Ok, post wrapper. E o que é que eu quero aqui? Então, vamos
Vamos. O que é que eu quero? Como é que eu vou dar a volta a isto? Olha, aqui vou trabalhar, eu costumo trabalhar muito aqui com flex, hoje vou fazer aqui um bocadinho de grid, só que me apetece. É mais fácil brincar às vezes com grid nestas coisas. Fazer aqui um display grid. Vou dizer que o meu display grid vai ter aqui um grid template columns, 3 colunas é o que eu quero. Neste caso vai ser aqui um FR, um FR, um FR, 3 frações. Eu até posso simplificar isto, ou seja, meto aqui um repeat, digo que quero repetir 3 vezes, vírgula, um FR. Até fica mais limpinho assim, ok? Vou criar aqui um gap de 4 rems entre os elementos. Posso dizer que quero aqui um min height de 400. Perdão. Aqui um min height de 400 pixels. Ora, então, vou dizer aqui que no H2, aqui até nem vou chatear muito, porque na verdade isto é simples, não. Posso fazer target diretamente aqui ao conteúdo, não tem drama nenhum. Aqui o meu H2, vou só dizer que quero aqui um font family de 2 ramos e vou querer utilizar aqui um font family de 2 ramos, diria que seria mais aqui um font size, mas pronto, quem sou eu? Aqui no meu font family é que eu vou meter aqui, será o meu Lecton, e este Lecton é sans serif. Depois vou ter aqui um content, que é o parágrafo, de certa forma. Vou dizer que quero aqui um font family do meu Noto Sans serif, sem serifa. E vou querer aqui um font size de 1 rem e vou querer aqui o margin de 1 rem de cima a baixo e 0 nas laterais. Depois, só tenho aqueles 3 botões mesmo, eu até posso fazer target diretamente pela tag. Obviamente, se isto fosse uma coisa muito mais elaborada, em termos de estar englobado num layout, algo do género, obviamente teríamos de ter aqui outros cuidados, naturalmente. Mas pronto, aqui só por uma questão de simplicidade. Vamos dizer que queremos aqui um background pode ser aqui o 3F51B1. Vou querer aqui um color de FFF. Quero aqui um padding de 0.5 cima a baixo. Quero aqui um border radius de 0.75 rems. Quero também um font size de 1 rem. Um font family de que este Noto Sans, ok, Sans serif, e quero aqui este cursor pointer, ok. E vou querer depois aqui mais uma classe que me vai dar jeito lá à frente, que vai ser aqui a minha classe hide, que vou dizer que vai ter aqui um display de none, ok. Bom, basicamente é isto que eu vou pretender então aqui de HTML e CSS. Como vocês podem ver, já temos então aqui pelo menos isto mais bonitinho. Já dá para dar aqui outra piadola de estar a brincar com isto. Ok? Então, vamos partir então aqui desde já para o nosso JavaScript. Aquilo que nos vai interessar aqui na verdade é o quê? Bem, eu vou querer capturar todos os meus botões. Até aí eu vou precisar disso. Pronto, é fácil de perceber a ideia. E depois, uma das coisas que eu vou precisar é particularmente capturar a questão do texto, ou seja, do parágrafo. Porque este parágrafo vai, de certa forma, com a ação do botão, vai truncar, ou seja, vai ficar, digamos, partido em diferentes caracteres, com menos caracteres, e quando eu vou acionar o botão mais, não é, o read more, eu vou querer que faça aparecer o texto todo. Vai ter aqui a piada, grande parte da piada vai ser isto. Então o que é que a gente vai querer aqui numa primeira análise? Vou começar por considerar as minhas variáveis, ver qual é o tipo de funcionalidades que eu vou precisar de fazer aqui e os meus event listeners, não é? Ora, então a primeira questão que eu vejo é a questão dos botões. Pronto, então vamos lá.
Vamos fazer aqui um conceito chamado, pode ser read more buttons. Não é? Como isto são vários, neste caso são 3 ao todo, eu vou querer meter aqui um query selector all, não é? Query selector all com a classe, aliás, não tem classe na verdade, aqui vou pela tag mesmo. São 3 botões, pode ser mesmo assim, mais simples. Quero fazer também, quero ir buscar todos os parágrafos, na verdade. Ora, aqui os parágrafos também vou buscar por um query selector all, na verdade. Pode ser aqui contents, pode ser também aqui o meu document.query selector all content. Ok? So far so good. E agora aqui nos listeners, por agora, vamos só aqui ver aqui esta questão aqui do botão. Então, o que é que eu vou querer aqui na questão do meu botão? Vou buscar aqui o meu Read More Buttons. Se isto atualmente lá está, se eu estou a utilizar um Query Selector All, isto salta-me daqui para fora o Node List. Logo, eu tenho que iterar este Node List para, eventualmente, depois associar uma funcionalidade a cada um dos botões. Ou seja, neste caso, eu tenho que fazer primeiro um for each. Ok. Dentro do for each vai o quê? Vai aqui o meu callback, minha função. Eu abro aqui a função e vou dizer o seguinte: bem, então o que é que eu preciso? Preciso de um iterador. Vamos colocar aqui, vai ser aqui o meu btn. E por cada iteração que eu faço, então eu vou adicionar um event listener. E vou dizer, e por cada event listener que eu vou associar, vai ser aqui um click e clack. E depois já vamos ver o que é que precisamos de fazer. Vamos agora aqui uma função anónima e fazemos aqui um console.log de clicou no botão. Vamos ver como é que a coisa está aqui. Então, inspect, consuela, vamos clicar aqui nos botões, clicou no botão, clicou no botão, clicou no botão. Ok, so far so good. Então, até aqui estamos fixe. Agora, vamos agora pensar um bocadinho aqui na ideia aqui da funcionalidade que nós precisamos aqui. Ok? Ou seja, passo 1, já cá estamos. Agora vamos aqui. O que é que a gente pretende em termos de funcionalidade? Então, eu tenho aqui o texto todo. Eu pretendo que quando a minha aplicação começa, que o meu texto esteja já, de certa forma, partido, não é? Ou seja, partido em menos caracteres. Ou seja, então eu preciso de iniciar a minha aplicação, ou a minha app, ou o meu site, o que vocês quiserem, com o texto, vamos dizer, oculto, ou parte do texto oculto, com parte do texto oculto. Isto já me está aqui a levar para pensar aqui numa ideia que é, possivelmente, se eu preciso de iniciar, por uma questão até de alguma facilidade neste processo, eu até diria que faria aqui um document add event listener, em que eu faço, lá está, preciso aqui do DOM content loaded, e neste caso faço agora aqui uma funçãozita anónima a dizer console.log, a dizer iniciei a minha aplicação. Já agora verificar se está tudo bem. Ora, quando eu carrego a minha página, iniciei a minha aplicação, fiz, e depois os botões funcionam. Ok. Então pronto, já tenho aqui tudo ligado à corrente. So far so good. Vamos então aqui continuar a pensar nas nossas funcionalidades. Então, preciso iniciar a minha aplicação com parte do texto oculto. Ok. Certo. Isto à partida pode ter qualquer coisa a ver ali com aquele content. Muito bem. Então, eu preciso iniciar a minha aplicação com parte do texto oculto. Depois eu preciso de quê? Preciso de clicar no botão e fazer aparecer o restante texto.
seja, em grande parte é isto que eu quero fazer em termos de funcionalidade. Então, agora partindo do geral aqui para o particular. Então como é que eu vou pegar no texto todo e vou manipular isto no sentido de rasurar isto, enfim, para aquilo que eu quero. O texto, o conteúdo neste caso, neste momento ele acaba por ser aqui um query selector all, um node list. Se eu o text content deste texto, de certa forma, ele acaba por, se formos aqui a pensar bem, ele acaba por ser aqui, de certa maneira, uma string. Não é? Acaba por ser aqui uma string. Então o que é que a gente pode pensar aqui? Então, se isto acaba por ser uma string e se aquilo é um node list, eu se calhar preciso fazer aqui uma espécie de um for each, não é? De certa maneira. Então, eu vou criar aqui uma funcionalidade para poder ser iniciada com esta situação aqui, com este evento. Então, vamos começar por criar aqui um evento, chamá-lo de, pode ser de render posts. E vou fazer então aqui este meu const render posts. Okay. Posts vai ser igual aqui. Então vou ter que fazer aqui um for each, não é? Ou seja, vou ter que pegar neste contents, neste node list, contents, meter-lhe aqui o meu amigo for each, ter aqui o meu callback aqui para dentro. Ok? E agora o que é que eu pretendo aqui? Vou precisar de um iterador, neste caso vou chamá-lo de text, só por uma questão de facilidade, ou neste caso vai ficar mesmo assim txt, para ser mais fácil. E por cada iterador destes o que é que eu quero? Então por cada iterador destes o que é que eu vou fazer aqui? txt, eu vou fazer console log neste momento para ver, neste caso txt, txt. Este txt vai ser aqui todos o elemento. Eu na verdade eu só quero é o text content dele. Ora, então vamos lá ver o que é que me sai daqui. Se eu for a voltar aqui, neste caso ao meu inspect, console, neste momento eu tenho 3 iterações e tenho aqui o texto. Ok, so far so good. Então, se eu tenho aqui o texto aqui, eu preciso do quê? Então, eu capturo o texto e se o objetivo disto é cortar com o texto, eu na verdade, como é que eu posso cortar com texto? Cortar com texto, tenho que começar a pensar aqui numa situação de eu tenho isto no fim do dia é uma string, é um data type string e eu preciso de fazer aqui uma manipulação. Esta manipulação leva-me a precisar de cortar com metade do texto, neste caso, basicamente é o que eu quero. Mais coisa, menos coisa, mas seria qualquer coisa assim do género. Eu até posso escolher, na verdade, o número de caracteres que eu posso querer de limite ou não, porque eu podia arranjar aqui o quê? Por exemplo, podia se calhar escorrer-me aqui de um slice. E um slice faz-me um quê? No que toca a uma string. Eu escolho um ponto de partida e escolho o princípio e o fim, ou seja, daquela substring que eu quero ir buscar. Se calhar até pode fazer um bocado de sentido, porque neste caso o que é que eu iria ter precisado de fazer? Teria que verificar um método de string que me pudesse ajudar um bocadinho a fazer isto. Aqui o slice, na verdade, acaba por ser aqui uma ferramenta particularmente interessante para esta ideia. O que é que eu poderia, na verdade, fazer aqui neste caso? Eu poderia dizer que queria fazer um slice de 0 a tanto, não é? E basicamente exibe-me o princípio do texto até um determinado limite. Então o que é que eu poderia fazer aqui? Vamos lá ver. Tirando agora daqui este console log. Eu poderia, por exemplo, guardar numa variável, neste caso vamos chamá-la de display text, por exemplo. Seria aqui o quê? O meu txt, neste caso o text content, ok? E agora, como eu sei que o que está aqui em termos de data tipo é uma string,
eu posso facilmente amarrá-lo aqui com um slice. E este slice eu posso dizer assim, olha, então vai daqui, vai do ponto 0 até ao 100. Por exemplo. E agora o que é que eu precisaria? Neste caso, eu precisaria de substituir este do 0 ao 100, neste momento do texto todo, e voltar a colocar lá para dentro. Não é? Então como é que eu poderia fazer isto? Podia fazer que, neste caso, o meu neste caso que o meu txt text content passaria a ser igual ao resultado que está aqui a acontecer neste display text, por exemplo. Faz sentido? Então vamos lá ver o que é que sai daqui. Então se eu for agora aqui, na verdade ele não parece estar aqui a cortar com nada. Vamos fazer aqui um inspect na cena. Clicou no texto, so far so good. Espera lá. Então espera lá. Ele está-me a passar por aqui ou não? Então console.log de txt.textContent. Vamos aqui ver. Ora, ele está aqui. Ora, ele está aqui. Ok, então, eu estou a querer partir aqui o texto. E o meu txt text content vai ser igual ao display text. Então, eu na verdade, o que eu gostaria depois de ter... Então, mas espera, em vez de ser 100, vamos pôr aqui, por exemplo, 20. Só para ter aqui um efeito mais dramático, digamos assim. Então, console log que eu vou aqui fazer vai ser aqui o meu text, meu display text. Ora, bem, 20 caracteres, eu realmente fico aqui, já dá para perceber que vou fazer aqui muitos menos caracteres. Claramente que é o que eu estou aqui a sacar da output. Ou seja, eu faço esta iteração e vou entrar neste for each. Ok. Mas isto faria-me sentido que eu chamando esta função, ele faz uma iteração, corta-me e depois atualiza-me. É o que me faria aqui algum sentido. Então aqui, se calhar, teríamos que pensar talvez aqui noutro tipo de ideia.
Espera lá, como é que a gente pensa nisto? Qual era a forma mais interessante de trabalhar com isto? Aqui, no nível do text content, ele realmente não me está a produzir a alteração que eu pretendo. O display text, na verdade, está a trabalhar. Então, mas se eu, por exemplo, pusesse aqui text inner HTML display, isto iria funcionar, por exemplo. Na verdade funciona. Então porque é que aqui o meu amigo text content, ele não quer saber de mim? Vamos lá voltar aqui atrás. Se eu pôr aqui, neste caso, o text content, ele afinal está-me a dar. Também estava a achar estranho. A página, por alguma razão qualquer, não me estava aqui. O auto-reloader aqui do live server, por algum motivo qualquer cósmico, não me estava aqui a funcionar. Ok. So far so good. Bem, parecia que isto também estava a achar aqui um bocadinho estranho. Quer dizer, eu estou utilizando aqui o text content, ele iria porventura dar-me sempre. Não estava a ver aqui outra razão para tal não acontecer. Ok. Também já estava a achar aqui um mistério demasiado misterioso. Então pronto. Text content está. Até aqui tudo bem. Agora, ele há aqui uma coisa. Eu posso cortar com o texto que eu quero. Fixe. Por exemplo, eu até posso chegar aqui ao slice, por exemplo, e dizer, olha, em vez de 100, em vez de 20, quero 100. E ele já me vai repercutir isso. Fixe. Pá, uma das coisas que eu se calhar até gostava, na verdade, era que, por exemplo, isto pudesse-me adicionar aqui, sei lá, 3 pontinhos, pá, uma coisa assim qualquer do género. Poderia fazer o quê? Se isto é tudo uma string, poderia fazer o quê? Aqui uma concatenação, tipo mais 3 pontinhos, por exemplo. Podia fazer isto? Podia, não é? Posso fazer concatenações em string e ficava aqui com estes 3 pontinhos fofos. Até aqui tudo bem. Até podia fazer isto. Isto podia ser aqui uma ideia. Agora, eu também posso fazer aqui outra jogada, na verdade. É que eu vou precisar, se eu fizer esta ação, eu vou precisar de, porventura, depois na altura do botão, preciso de colocar o texto todo e preciso de voltar a retirar o texto todo. Ou seja, isto o que é que me dava jeito aqui, se calhar? Eu posso, neste tipo de cenário, e é particularmente utilizado em algumas ideias, é pegar neste parágrafo e parti-lo, por exemplo, em 2 spans. Ou seja, um span é aquilo que está visível, que é parte do texto, e neste caso, o outro span vai ser o restante, o resto do texto. Faz aqui algum sentido, não faz? Faz. E então, o que é que eu poderia fazer aqui? Eu poderia trabalhar aqui, na verdade, no fim do dia, aqui um inner HTML. Inner HTML, em que iria dizer o seguinte, olha, vamos aqui trabalhar isto com template literal. Então, o que é que eu pretendo aqui neste template literal? Eu vou colocar então aqui o meu display text, ok? Em seguida ao display text, eu se calhar poderia era colocar aqui um spanzinho. Este span, na verdade, é o span que vai ter aqui os tais 3 pontinhos que eu posso fazer desaparecer ou aparecer. Lá está. Tem esta vantagem. Vou retirar daqui. Vou colocar aqui este span. Porque ao fim e ao cabo, depois quando eu tenho o texto todo, estes 3 pontinhos já não me interessa para PV, não é? Coisa nenhuma. Até posso dar aqui uma classe para depois manipular isto posteriormente.
neste caso vou-lhe dar aqui a classe de, pode ser de dots. Depois deste span, o que é que me faria sentido? Ter aqui outro span, e aqui também colocar o final deste span, e dentro deste span podemos também dar aqui uma classe neste menino, chamá-la de, neste caso de more, não é? Por exemplo. E este more, por exemplo, ter aqui o quê? Ter aqui o restante do texto. Aqui o restante do texto, seguindo aqui um bocado esta lógica, ora, se eu estou a fazer slice, estou a partir metade, ou seja, o resto do texto seria do 100 para a frente, não é? Neste caso. Então o que é que poderia fazer aqui? Poderia, por exemplo, pegar, sei lá, pegar aqui que é no text content, no slice, também como está aqui. Só que em vez de ele começa no 0, ele vai do 100 para a frente. Bem, podíamos fazer assim, na verdade. Podíamos fazer assim. Mas também posso fazer aqui uma ideia interessante, que é o seguinte, para simplificar aqui um bocado este processo, que é, só por uma questão aqui disto ficar mais legível. Este 100, eu posso arranjar aqui maneira deste 100, porque reparem, eu hoje posso querer 100, amanhã posso querer 150 e por aí afora, ok? Hoje quero 100, amanhã quero 150, 200, o que fosse. Porque é que eu não crio uma variável com este valor, por exemplo? Vou aqui às minhas variáveis. Vou chamar aqui, por exemplo, um limit chars igual a 150, por exemplo. E, lá está, quando eu quero incluir algum valor ou fazer alguma alteração de valor, eu só limito-me a atualizar este valor. E assim, eu coloco, neste caso, o valor que eu quero aqui e colocaria aqui também. O que já me vai facilitar aqui muita vida e do ponto de vista de, se eu precisar de voltar a mexer neste script, também fica mais fácil de futuro. Agora, uma das coisas que eu até posso fazer aqui, por uma questão de simplicidade, ou seja, este processo que eu estou aqui a fazer aqui, é este eu chamei de display text. Eu, se quiser, também posso fazer aqui uma pequena brincadeira. Posso fazer aqui um const, por exemplo, more text, no fim do dia para dar a ideia do final do texto, e copiar isto que está aqui. Fazendo com que, por uma questão de simplicidade, eu agora substituo, lá está, este processo que está aqui, isto, o fim do dia que está aqui, em termos de data type é o que? É uma string, ok? Mas vou substituir isto tudo pela variável que vai conter este processo. Está aqui a acontecer. Ou seja, deixa-me isto aqui muito mais limpinho, o que é fixe, convenhamos, não é? Muito mais limpinho. Agora, há aqui uma coisa fixe que eu criei aqui no meu CSS, que foi realmente esta classe hide. Isto na verdade também já foi aqui de propósito para quê? Para às vezes poder ajudar aqui a esconder texto e a mostrar texto, não é? Também é um bocado essa ideia. Este more, numa fase inicial, aquilo que eu posso fazer aqui é o quê? É meter aqui uma classe a dizer hide, por exemplo. Ou neste caso meter o hide depois do more, por exemplo. E isto vai-me fazer aqui o quê? Se repararem, se eu incluir aqui a classe do hide, aqui neste caso, estão a ver? Se eu retirar o hide, eu vou fazer aparecer o texto. O restante texto a partir... E agora, este dots que aqui está, vai também ter a mesma coisa. Vai precisar depois de uma classe hide para eu poder retirar aqui os dots e voltar a colocar isto. Classe hide nos dots para retirar os dots. Ou seja, no fim do dia... O que o meu botãozinho vai querer fazer não é mais nem menos do que andar aqui a fazer um câmbio de classes. Ou seja, mete a classe hide, tira a classe hide e faz aparecer o conteúdo. Sendo que lá está, inicialmente, ele quando é renderizado, ele esconde, desde logo à partida, a maior parte do texto via esta situação que estamos aqui a criar, com este render post. Ok, so far so good. Beautiful, very nice. Agora, o que é que eu vou querer aqui, neste caso, no meu Read More Buttons? O que é que eu vou querer fazer aqui? Então, eu vou precisar de fazer aqui um bocadinho de traversing, de certa maneira, não é? Então, o que é que eu pretendo aqui?
vou associar aqui um event listener a cada um destes botões, e eu preciso de cada um destes botões, eu preciso de associar isto, neste caso, ao elemento pi, para que de alguma forma possa haver aqui alguma associação neste sentido. Porque é que eu quero, na verdade, associar isto ao elemento pi, em termos de traversing da DOM aqui? Por uma questão de facilidade, porque assim, eu preciso de capturar o hide e este more, neste caso associado especificamente àquele parágrafo. E uma das formas interessantes que eu tenho que fazer isso é o seguinte: eu vou buscar aquele, neste caso, este article que nós criámos aqui, certo? E como é que a gente pode dar a volta a isto? Como é que a gente pode dar a volta a isto? Podemos dar a volta a isto pelo seguinte, ou seja, eu poderia fazer o seguinte, fazer aqui um const post, que iria ser igual, neste caso, ao event, ou seja, cada vez que eu vou clicar, eu quero bater o target, ok? Event.target. Neste caso eu preciso de ter o event aqui também, obviamente, e quero fazer aqui console.log do post, ok? Vamos ver aqui como é que a coisa está. Então, se eu vou aqui, vou clicar neste botão, eu vou obter o botão. Agora, a partir deste botão eu quero andar para trás, ou seja, neste caso eu quero ir buscar o pi, e depois do pi eu vou querer fazer target especificamente a este span dos botanitos e ao outro span que está escondido. Span dos botanitos, span dos pontinhos. Então neste caso será ponto target e aqui vai ser ponto parent element. E com base nisto, fazendo este traversing, eu vou buscar o pi. Ou seja, neste caso, se eu vou voltar aqui, se eu agora fizer read more, eu vou buscar o quê? Vou buscar todo o post. E agora como é que eu posso ir buscar os tais pontinhos e o tal span que diz more? Precisamente pelo facto que eu costumo fazer aqui o quê, pessoal? Normalmente, a gente aqui em cima vai fazer o quê? Document.querySelector. No fim do dia, o que a gente está aqui a fazer, e o querySelector faz parte aqui do document, certo? Mas o querySelector, na verdade, ele também faz parte de um HTML element, aqui neste caso. Ou seja, eu posso fazer aqui post.add event listener, obviamente, que faz parte também. Não era isto que eu queria fazer, na verdade. Eu queria fazer, eventualmente, era aqui um query selector. Este query selector também faz parte. E com base nestes, aqui de certa forma, o que é que eu acabo por fazer? Eu quando vou aqui nestas variáveis, document.querySelector, rebel pardajoninho, eu estou aqui a buscar isto no DOM, enfim, de uma forma no geral, não é? Digamos assim. Aqui eu estou a fazer target com este query selector a uma situação mais particular, só ali naquele momento, só ali naquele bloco de HTML. Ou seja, neste caso, este post query selector, aquilo que eu pretendo aqui na verdade é o quê? Eu consigo facilmente chegar, ou seja, em termos, por exemplo, no que toca a CSS, isto, por exemplo, como é que poderia ficar? Seria aqui, por exemplo, a class post, não é? Class post, espaço, class height. Ou seja, tudo o que tivesse lá a ver dentro do post com a class height, eu estava a fazer target a esse elemento, não é? Ou seja, basicamente, em parte, é o que eu estou aqui a fazer. Ou seja, então aqui, neste caso, este query selector, aquilo que eu quero, vou buscar aquele dots, que é aquele span aqui, não é? Dos dots. E vou dizer que o que eu quero fazer aqui é um toggle. Ou seja, sempre que eu clicar no botão, eu quero, se ele não tem, põe. Se ele tem, tira. Ou seja, ao fim e ao cabo, a grande parte da jogada aqui deste botão vai ser mesmo esta ação de põe e tira hides. Então, hide. E também preciso de um para aqui para o more. O more, obviamente, quando ele é feito o render inicial, ele já vem com o hide, lá está para estar escondidinho. A gente, quando clica no botão, a gente quer o quê? Neste caso, tirar o hide. Ou seja, post.querySelector .more .class list .toggle hide. Ok? E então,
o que é que eu vou querer fazer então entretanto? Já selecionei aqui os elementos, faço o toggle, ok? Agora, o que é que eu ainda poderia querer fazer aqui, por piada? Vamos aqui ver. Então, tenho aqui o meu texto. Se eu agora clicar aqui, eu faço toggle, faço com que, neste caso, ponha-me uma classe, vamos aqui ver aqui, que coloque-me aqui um hide no dots, e este span do more tira-me o hide. Se eu volto a clicar aqui, ele retira o hide do dots e volta a pôr o hide aqui no more. Ou seja, já tenho aqui o efeito criado que eu pretendia. Estão a ver? Fixe. Agora, eu ainda podia gostar aqui de outra coisa engraçada. Então, mas espera lá, a gente quando clica aqui no botão, o botão faz aqui uma ação tipo toggle, não é? Read more e tal, mas fica sempre aqui o read more. Eu, na verdade, até posso fazer aqui uma ação curiosa, que é, na mesma medida que eu faço toggle de classes, eu também posso alterar o conteúdo do botão. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu posso pegar, por exemplo, no meu event.target, que neste caso é o botão em concreto, e vou buscar precisamente o text content dele. E o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer que, se o meu event text.target, o que é que eu posso aqui fazer? Ele vai ser igual a duas questões, que é, vou buscar o meu event.target.text, text content, e vamos fazer o seguinte: se o meu event target text content, que é uma string, se ele for igual, neste caso, inicialmente a read more, ok? Então o que é que eu pretendo? Se ele for nesta fase, como isto é uma ação de toggle, não é, pessoal? Se ele for igual a read more, aquilo que eu vou querer fazer depois é trocar-lhe o conteúdo e dizer que eu quero aqui um read less. Eu estou já a pôr isto em ternário, podia pôr isto facilmente no if else também, mas fica já aqui um ternário fofinho. Se ele for igual a read more, quando dá-se a ação do clique, eu troco-lhe o text content do botão, passa de read more para read less. E caso contrário, ou seja, neste caso, caso ele seja read less, ou seja, esta situação é falsa, não se verifica, então eu quero voltar para o read more. Então vamos aqui testar. Então, read more, eu vou clicar, abro tudo, read less. Vou fechar, fica com o read more, volta a aparecer o texto. E o mesmo vai-me aparecer aqui para os meus outros meninos. Igualzinho. So far so good. Ok, então conseguimos criar aqui um script particularmente interessante relativamente a esta situação, incluindo, havendo aqui alguns conceitos a terem atenção, que é fazer traversing da DOM para depois chegar aos elementos que eu quero. Obviamente que existe aqui uma renderização inicial, ao fim e ao cabo eu tenho o conteúdo que ele está aqui no meu HTML, ele lê o HTML e depois vai correr o script e é que depois vai tratar deste texto novamente, ok? E vai então fazer este processo acontecer, ok? Interessante. Agora vamos aqui pôr aqui a coisa noutros termos, que é o seguinte. Então, até aqui tudo bem. Podemos chegar aqui ao fim do nosso exercício e ficarmos contentes, maravilhados. Mas agora também fica aqui um desafio. Então, e se... Isto agora acaba por ser aqui um bocadinho facultativo, que é, nós como ainda nesta fase em que estamos a trabalhar estes exercícios, se calhar, porventura, a questão de trabalhar com sincronismo, com promises, assim com o 8, pode ainda não ser aqui uma coisa ainda muito intuitiva. Mas, por exemplo, uma das questões aqui interessantes nesta situação, reparem, eu estou a carregar o DOM já com conteúdo estático, certo? Então a minha questão agora prende-se com o seguinte: então, mas e se este conteúdo não fosse estático? Se ele me viesse de uma API algures, de um banco de dados algures, whatever, não é? Se na verdade este conteúdo não fosse dinâmico, como é que eu poderia safar com isto? Teria que se calhar seguir aqui outra abordagem. Neste caso, teria que trabalhar aqui com sincronismo com fetos. Eu tenho aqui neste exercício, lá está. Daí também eu estar aqui a comentar isto. Nós aqui trabalhamos num domínio, enfim, muito estático, não é? Que para o nosso exercício eu acho que podíamos fechar já o dia por aqui, na verdade.
Mas eu queria dar mais aqui um juicezinho, por isso é que aqui os timestamps são importantes. Se quiserem parar por aqui, paramos por aqui. Mas quem quiser avançar um bocadinho mais, vamos então fazer esta questão, que é, vamos olhar para este JSON, que neste caso tem aqui o nosso conteúdo de forma dinâmica, não é? Que vamos depois querer utilizá-lo de forma dinâmica, diga-se. Ok? E o objetivo aqui é consumir este JSON local, não é? Isto é uma questão, é para dar, de alguma forma emular, como se estivéssemos a consumir dados de uma API qualquer externa, neste caso, é um bocado este o objetivo, e vamos criar aqui, neste caso, outro, em vez de trabalharmos aqui esta nossa app, vamos agora aqui ao nosso HTML, aqui abaixo, e vamos precisamente criar aqui um fecheiro chamado fetch.json, ok? Então vamos desde já criar aqui um fecheiro chamado fetch.json, JS, desculpa. Ok? E vamos aqui precisamente no nosso index HTML descomentar este menino que está aqui e agora sim deixar este comentado, que o nosso app. Ok? Então e agora o que é que nós pretendemos com este processo? Pretendemos é que, por exemplo, no caso do nosso HTML, isto que está aqui feito de forma estática, estão a ver? É como se, por exemplo, pura e simplesmente não existisse inicialmente no DOM. Estão a ver? É como se este HTML que aqui está não existisse. Pura e simplesmente. E fosse posteriormente injetado de forma dinâmica. Que é isto que vamos agora emular aqui um bocadinho. Ok? Então, por exemplo, aqui no caso do nosso fetch, o que é que nós precisaríamos? Bem, aqui na verdade, aquilo que nós precisamos em primeira instância era tão simples quanto isto. Precisamos de trabalhar numa lógica de event delegation aqui. Eu tenho este post wrapper, certo? Este post wrapper vai ter aqui sempre aqui um grande problema, que é o seguinte: mas este post wrapper que aqui está, isto vai-me causar aqui algum transtorno, que é assim, eu tenho aqui uma div vazia, e vou querer pôr aquele article, pôr os botões e tudo, e depois como é que eu me safo com isto? Lá está, eu preciso de ter aqui uma âncora, vamos pôr assim, para que depois eu possa tocar em alguma coisa, não é? Lá está a ideia do Event Delegation, e depois poder dizer, olha, tu clicaste no botão com estas características, sim, então se o target foi este, faz qualquer coisa. Porque lá está, eu não tenho aqui botões, não tenho aqui nada que me aparece de origem. Como tal, eu não posso estar aqui, por exemplo, ir aqui e escolher button qualquer coisa. Não dá. Ou seja, a única coisa que eu tenho, voltando agora só aqui a preencher aquela nossa ideia base de ter as nossas variáveis, as nossas funções e os nossos listeners, event listeners, aquilo que eu só vou precisar aqui, na verdade, vai ser aqui o meu container. Neste caso, vou-lhe chamar aqui de posts container, né? Que vai ser igual aqui ao meu document.querySelector, nem mais nem menos. Como é que eu lhe chamo isto? Era o post __ wrapper. Ok? E também vou precisar depois aqui, na verdade, do limite dos caracteres, porque o tipo de funcionalidade que nós pretendemos também vai ser em grande parte parecido, não é? Limite chars vai ser também aqui 150. Manter aqui a mesma dinâmica. Ok? So far so good. Então, o que é que nós iríamos aqui precisar neste cenário? Então, nesta situação, em termos de funcionalidade, eu preciso de fazer fetch, ou seja, dos dados do JSON e mostrar no interface. Ok? Depois, preciso, através de Event Delegation, criar a funcionalidade dos botões. O que é que nós fizemos aqui no app? Nós fizemos este render, que de alguma forma vai ser chamado logo no princípio, quando a página carrega. E depois temos a funcionalidade do botão. Aqui o que eu pretendo agora é que este render, na verdade, ele faça parte de algo maior. Ou seja, neste caso, eu quero ir buscar os dados iniciais e depois só então produzir este tipo de funcionalidade. Então, fazendo o fetch, o que é que a gente pode fazer aqui? Então, podemos fazer o seguinte. Queremos buscar buscar a data, ok? Buscar a data. E depois de buscar a data, vamos atualizar o interface. Ok? Então vá. Buscando a data, basicamente isto aqui
segue sempre um bocadinho este padrão, que é fazer aqui uma variável, uma função, neste caso aqui um fetch posts, ok? Aqui basicamente o que é que eu pretendo aqui nesta situação? Vou seguir sempre aqui uma lógica de sync await com block try catch, ou seja, a sync await é o quê? Vou criar aqui a sync à frente da minha função, esta função vai ser assíncrona, ok? Sendo assíncrona, ela vai, neste caso em concreto, vai também sempre retornar uma promessa. Na verdade eu também vou trabalhar ali com o fetch, que também vai me retornar uma promessa. A promessa é um objeto, em grosso modo, que foi criado, que permite aqui algum conjunto de funcionalidades para poder trabalhar melhor com esta questão dos assincronismos. Acaba de ser aqui um pouco o standard hoje em dia. Estou aqui obviamente a fazer aqui um bocadinho, a atalhar aqui um bocado a conversa, eu sei, ok? E então, o que é que eu quero aqui? O meu block try catch. Aqui o meu block try catch é fantástico, porquê? Porque vai-me fazer sempre aqui este processo de try, executa qualquer coisa, catch, apanha para aqui um erro. Atenção que isto não é necessariamente exclusivo aqui do JavaScript. PHPs da vida e isso também utilizam blocos try catch. Então, aqui o meu catch vai ser aqui o meu error, ok? E eu vou colocar aqui um console.log de error. É muito clássico, muito comum fazer este tipo de questão aqui. Depois aqui no meu try, o que é que eu vou fazer de try? Vou fazer aqui o meu const response, a resposta que eu quero, que vai ser, se eu ponho assim que no princípio da função, os processos que vão levar com promessas vão levar com esta await à frente. Neste caso vai ser aqui o meu fetch, eu vou buscar isto até pelo caminho, neste caso data-posts.json, ok? Vou buscar estes dados, vou ter que converter este JSON para um array de objetos, um JSON per si não consigo fazer nada com ele, tenho que sempre fazer um bocadinho esta conversão. Neste caso vou dizer aqui que o meu const data vai ser igual ao await, vai ser aqui este response, o resultado desta variável .json, vai fazer o parse do JSON para um array de objetos depois, para poder ser trabalhado, para que possamos manipular naturalmente esses dados, ok? Depois o que é que eu vou querer aqui no fim? Vou querer aqui mostrar aqui os dados, ou seja, o que é que eu posso fazer aqui? Posso pura e simplesmente chamar aqui depois a informação, mas eu quero fazer aqui o render, na verdade eu quero separar desde já, quero fazer aqui desde já a separação aqui do meu script, ou seja, eu podia fazer tudo dentro deste fetch posts, ou seja, neste caso chamar os dados e depois pintar o meu HTML com o resultado disto, mas eu não quero isto. Eu vou desde já criar uma função especificamente só para fazer o render, ok? E fica já aqui batida, vou-lhe chamar de render posts. Ainda não está feita, mas vamos fazê-la já aqui em baixo. Const render posts igual. Ok, ele há aqui uma coisa que eu vou saber de caras. Este render posts, ele vai precisar de dados. Estes dados estão contidos aqui. Se eles estão contidos aqui, eu vou ter que passar isto aqui como argumento e vou ter que abrir aqui portinhas, neste caso, para receber dados, não é? Neste caso aqui vai ser aqui vai ser este data. Vai servir aqui também de parâmetro aqui neste caso. Aqui só por uma questão, se não quiserem manter os mesmos nomes, só por uma questão de, enfim, ficar assim um bocado funky, vocês metam aqui outra coisa qualquer, tipo info, sei lá, uma coisa assim qualquer, está bem? Só para quem ainda está a fazer às vezes alguma dificuldade a distinguir parâmetros de argumentos e às vezes com a questão de ter o mesmo nome baralha-se um bocado, ok? Só por causa disso. Metam aqui outro nome qualquer se for para facilitar aqui na questão do exercício. Então, o que é que eu vou precisar daqui? Vou precisar do seguinte, vou pegar praticamente na mesma lógica que eu tinha aqui no app, em que basicamente eu tinha aqui o slice e tinha esta situação aqui, ok? Ou seja, vou chamar este display text e este more text igualzinho, vou pô-lo aqui, ou seja, esta situação eu precisava de criar isto, ok? Também já ter aqui o limit chars. Depois eu preciso é de fazer todo o cartão, ou seja, fazer todo o cartão. O que é que eu preciso aqui? Preciso de, neste caso, preciso de ir aqui, se calhar por uma questão de ser mais fácil, naturalmente vou aqui e vou copiar um menino destes. O que eu quero renderizar é isto,
é estes três cards, de certa forma. Ou seja, só precisa de uma estrutura destas de HTML. Okay? Uma estrutura destas de HTML vai, digamos, servir uma iteração, 2 iterações, 3 iterações. Uma estrutura de HTML vai acabar por encaixar depois neste conteúdo todo que eu tenho aqui. Então, neste caso, o que é que eu agora vou aqui pretender? Vou aqui copiar esta situação, vou fazer o seguinte, vou criar então aqui o card. Então, neste caso, vamos chamar aqui de const post HTML, que vai ser igual, neste caso, vamos colocar aqui um backtickzinho fofinho e vamos copiar todo aquele HTML que fomos buscar, ok? Aqui o que eu acho que faz sempre sentido é tentar indentar um bocadinho isto. Aqui vou tirar este parágrafo todo agora aqui, não interessa aqui para a conversa, chateia um bocado estar aqui. Vamos então indentar, pôr assim bonitinho, pronto. Só para que isto fique mais como deve de ser. Agora, ele vai ver aqui uma questão gira, que é o seguinte. Este parâmetro que vai-me receber aqui, depois quando eu for chamar a função, aqui no fetch posts, ele vai-me buscar toda a data. Ou seja, neste caso, o que é que eu quero? Só por uma questão de evitar aqui confusão. Console log data. Quando eu vou fazer o meu console log da data, ok? Neste caso, o que é que eu agora preciso? Eu preciso de fazer este fetch posts em algum lado, não é? Então, uma das coisas que eu posso fazer, ou posso também utilizar aquela técnica de, por exemplo, de document. Aqui, na verdade, é assim. Eu posso fazer aqui o listener, na verdade, como também, na verdade, se querem que vos diga, aqui também posso chegar aqui e fazer fast posts e despacho o assunto assim também. Também não tem drama aqui nenhum, ok? Então, vamos lá ver o que é que isto me está aqui a dar. Bem, primeiro ponto de partida ele diz-me, tenho aqui qualquer coisa na linha 17, bom, mas esta linha 17 é outra história, está-me a dizer que TXT não está definido. Ok. Então a gente, já agora, pois este TXT vem ali do contexto ali de outra situação, vamos agora deixar aqui comentado. Então, reparem, linha 14, o que é que eu tenho de retorno? Tenho um array de objetos. Ora, então como é que eu vou ler isto? Se este info que eu tenho aqui vai ser, digamos, todo o array, o que é que eu preciso? Então este título, como é que eu vou chamar este título? Neste caso, este título que eu quero, eu vou chamar assim de quê? Vou Então vou dizer que vai ser o item, que é o array, neste caso de objetos, o item info, neste caso, ok? E, aliás, aqui o item, se calhar até faz sentido que isto faz renderização a 1, até fica mais interessante até do ponto de vista de nomenclatura, digamos assim, item. E aqui o item que eu quero é o quê? Neste caso, se eu vou aqui ao array, onde é que estão os títulos? Que é o item.key, .title. O text é o .text, tenho também aqui um ID, ok, está feito. É isto. Ou seja, posso precisar do .title ou do .text, porventura. Então, item, neste caso, do H2, vai ser aqui o .title. Isto depois vai-me passar por todos. Very good, very nice. Agora, aqui neste parágrafo, eu na verdade aquilo que eu vou ter dentro deste parágrafo era algo parecido a este cenário que estava aqui. Se estamos recordados, que era tal e qual isto aqui. Eu até posso chegar aqui e copiar. Tal e qual. Copy paste aqui também para dentro deste parágrafo. Agora, obviamente, vamos só indentar um bocado isto. Agora, este display text e este more text, de certa forma é o quê? Era isto que estava aqui. Só que este text, este TXT, isto é bananas, não é nada. Agora, como é que eu posso chegar até aqui? O que é que eu, na verdade, eu quero fazer de slice em relação a este display text e este more text? Na verdade, é ao próprio parágrafo. Então, neste caso, em vez de ter aqui este TXT, que servia para outro contexto, eu tenho que ir aqui ao item, mas item.q, .text, ao parágrafo. E aqui igual. Aqui também. Ou seja, item.text. E assim ele vai-me buscar o texto todo. E depois faz então o servicinho dele que tem a fazer.
E então aqui na parte do parágrafo também já fica resolvido. Agora eu preciso no fim disto tudo de injetar lá para dentro esta construção, ou seja, isto vai acabar por levar a quê? Este render leva aqui a um processo de iteração, não é? Se formos a pensar bem, isto leva aqui a um processo de iteração. Então, mas se isto me leva aqui a um processo de iteração, o que é que eu tenho aqui que fazer? Então, eu tenho que, se este item no fim do dia vai-me receber aqui um array, eu vou ter que fazer o quê? Um for each sobre isto tudo. Ou seja, eu vou ter que envolver toda esta macacada num for each. E depois de envolver isto tudo num for each, eu tenho que criar forma de encaixar estas várias iterações dentro do quê? Dentro, precisamente aqui do meu container, que me está a servir de âncora no meu HTML para me receber esta iteração desta construção que estamos a fazer destes 3 blocos de HTML com o conteúdo lá dentro. Olha que interessante. Então o que é que a gente vai aqui fazer? Vamos buscar aqui o posts container .inner HTML mais igual a quê? Precisamente àquele post HTML. Neste caso isto não é nenhuma string ou banana. Ok? So far so good. Então, será isto que nós queremos. Agora, no entanto, é o que eu digo. Eu, para ter isto a funcionar, eu preciso de iterar isto tudo. Ou seja, isto tudo precisa de estar dentro de um for each. Neste caso em concreto aqui, este item que me recebe, que vai ser o tal array de objetos, eu vou ter que pegar neste item, ok? E vou ter que dizer que ele vai ser aqui um for each. Aqui na verdade, se calhar tenho que ter aqui um bocado de cuidado, porque aqui em vez de ser item, se calhar agora aqui a gente faz aqui o array. Vamos escrever aqui array, vá, só para ser mais fácil, array. E por cada for each, lá está, eu agora tenho que abrir aqui o meu callback. Aqui o iterador é que vai ser, o meu iterador vai ser chamado de item, ok? E agora o que é que eu pretendo aqui? Eu vou abrir aqui o meu for each, assim, estão a ver? E vou fechar, em termos de brackets, vou fechá-lo aqui. Ok? Ou seja, isto fica dentro do meu for each, dentro aqui do meu callback. Ok? E agora sim, este render posts já pode tomar lugar. Ok? Já pode tomar lugar. Agora, o que é que eu preciso aqui de trabalhar? Por acaso tenho para aqui um errozinho, deixa-me lá cá ver o que é que está aqui a passar. Espera lá. Vamos lá aqui ver aqui. Então, type error na linha 17. Linha 17. Cannot read properties of undefined reading slice at fetch 23. Ele não está a gostar disto. Vamos aqui. Text content. Pois, a gente não está aqui agora a trabalhar com text contents. Pois, porquê? Porque aqui nós estávamos a ir buscar nesta questão, deste render posts aqui, a ideia do text content estávamos a ir buscar diretamente, era onde? Era o DOM. Lá está. A gente aqui não está a ir buscar diretamente ao DOM. Isto é text content, é relativo ao DOM. A gente aqui, este item.text já é toda a string. Text content é que de alguma forma ia-se resultar numa string, não é? Mas estava no DOM. Agora não está nada no DOM. Então, aqui o text content deixa de fazer sentido e realmente era aquilo que nos estava aqui a atrapalhar, daquele copy-paste maroto que fizemos. Às vezes os copy-pastes podem chatear mais do que ajudar. E com base na resolução deste erro, então já temos aqui a nossa solução, ou seja, inicialmente, através aqui do meu fetch post, lá está, se isto estiver a fazer comissão para alguns, também podemos fazer aqui o nosso document add event listener DOM content loaded e pomos aqui o fetch post e neste caso basicamente eu estava agora aqui a chamar 2 vezes e não vos estava a mostrar.
Vou tirar daqui o fetch post, deixo aqui o DOM content loaded. Se acharem que fica mais bonitinho, também porque não, não é? Então, e como estava a dizer, já temos então aqui os nossos posts, obviamente, está aqui o nosso array de dados, que é aquele console log de data que nós fizemos. Agora, o que é que nós não temos ainda aqui a funcionar é, lá está, os nossos botõezinhos, não é? Ou seja, a forma de chamar a informação, isto já resolvemos o problema. Agora, o que nós temos ainda que trabalhar aqui é o que é, na verdade, é a parte da funcionalidade, não é? Da coisa. Então, aqui o que é que nós vamos aqui querer fazer? Vamos aqui criar uma função e trabalhar com Event Delegation, naturalmente, porque nós não temos aqui outra alternativa, senão nos socorremos aqui deste post container, não é? Então o que é que vamos fazer? Vamos buscar este post container, vamos lhe associar um add event listener, vamos dizer que o event listener que pretendemos é um clique, não é? Vamos colocar aqui event, já sabemos à partida de antemão que vamos trabalhar com event delegation, o event aqui vai ser sempre importante. E o que é que eu posso fazer então aqui acontecer? Então, preciso de verificar se a tag, neste caso, vai ser um button. Não é? Eu só tenho ali tag, não tenho classe, não tenho nada. O que é que eu posso fazer aqui? Se o meu event.target, neste caso o que eu quero é ir buscar pela tag, se o tag name for igual a button. Agora, vocês até alguns podem se perguntar, espera lá, mas esta história da tag, porque é que o button tem que ser em maiúscula? Na verdade, porque aqui este tag name, ele vai sempre retornar o nome da tag em maiúsculas normalmente. Por isso lá está, button, div, span, article, whatever, o que for. Normalmente ele retorna sempre em maiúsculas. Porquê é que fizeram assim? Provavelmente por uma questão de criar uma pequena alguma diferenciação, algo do género. Mas a verdade é esta, tag name retorna nome em maiúsculas. Daí que a gente, quando quer associar, como se vocês, por exemplo, quiserem, mas eu queria escrever aqui button assim mais simples. Então, se o tag name faz-me o retorno disto em maiúsculas, o que é que eu podia fazer? Se isto no fim do dia, o resultado disto é uma string, e se eu pretendo isto em minúscula, o que é que eu fazia aqui? Ia meter aqui um to lowercase. Podia fazê-lo. Aqui, na verdade, não estou aqui muito chateado com esta questão do to lowercase, podemos chamar mesmo assim. Não é coisa que me esteja aqui propriamente a chatear. Agora, o que é que eu precisava aqui? Eu agora preciso de utilizar o mesmo esquema. Sempre que eu clicar no botão, eu quero ir buscar o pai, para depois ir buscar as tais classes do tal hide, do dots e do more, para fazer o mesmo processo de há pouco. Ou seja, aquilo que eu pretendo, na verdade, é a mesma coisa aqui. O post, target parent, isto, e utilizar este mesmo esquema aqui. Ou seja, basicamente, isto que está aqui, eu quero replicar aqui neste if. Ou seja, post, o event target do parent element, o post vai ser a mesma coisa, e depois também faço aqui o event text content load também na mesma coisa. Ok? Em termos aqui do ponto de vista aqui deste event listener, se vocês acharem que isto fica assim um bocadinho poluído, também não tem problema, a gente chega aqui, se temos um render post, temos aqui um fetch post para buscar a data, render post para atualizar o nosso interface e utilizar aqui neste caso a funcionalidade para os botões. Podíamos fazer aqui um const chamado read more, por exemplo, read more, igual ao handle read more, assim, uma coisa assim, sei lá, assim com um ar sério, adulto, espetacular. E podíamos dizer que isto seria igual aqui a uma função. E podíamos dizer que aqui, por exemplo, o que é que a gente queria aqui? Basicamente era copiar esta traquinada deste if. Sendo que precisamos aqui do event, que vamos precisar de colocá-lo aqui. Ok? E aqui a única questão é pegar neste handle read more, naturalmente, e substituí-lo. Substituir aqui neste add event listener aqui. Ok, espera lá.
Voilà. Ok? Fechito. Ou seja, este aqui neste caso, não esquecer que isto aqui, o que está aqui a acontecer é aqui um tal event delegation aqui. Ok, pessoal? Ou seja, resulta que nós temos agora aqui o nosso código novamente a funcionar. Read less, read more. Tem tudo aberto. Por aí fora. Ok? Isto seria aqui um extra, digamos, de alguma forma para mostrar. Obviamente nós nesta série de 30 dias, 30 exercícios, não estamos aqui a trabalhar muito a questão do assincronismo. Aqui pontualmente abordamos numa outra situação, mas como não queria estar de alguma forma a entrar muito por aqui, queria já dizer que no fim do dia, a forma como nós trabalhamos nesta questão inicialmente da app, a lógica não é assim tão diferente como se tivéssemos depois que trabalhar num contexto diferente, neste caso com sincronismo, estar a chamar dados do outro lado. Simplesmente temos é que tomar atenção a alguns detalhes. Porque aqui nós começamos a trabalhar, no caso da app, com dados que já existiam no DOM. Quando fomos fazer esta alternativa, tivemos que nos socorrer de outra maneira porque estes dados não existiam inicialmente no DOM. Estes dados não existem inicialmente no DOM, eles são carregados depois da página do DOM. Faz parte ao português. Depois da página do DOM ser carregada, é que estes dados são carregados a posteriori com o script, ok? Ou seja, a página quando é carregada inicialmente não tem lá nada, tem só aquela div vazia, que serve lá, digamos assim, de âncora, ok? É esse o objetivo, mas do ponto de vista da funcionalidade dos botões mantém-se a ideia. Obviamente aqui teria que ser sempre um event delegation aqui neste cenário, e tivemos que ir buscar os dados, ou seja, fazer o fetch daquele JSON, ou porventura algum URL externo qualquer, de uma API externa, ou o que fosse, e obviamente também criar esta atualização aqui do nosso interface, ok? Isto, digamos, esta questão aqui de criar, de ir buscar dados e renderizar dados, digamos, no interface, este esquema é particularmente comum, ou seja, fazer o fetch, block try catch, response, data, o meu response, depois o render que eu vou aqui fazer vai ser aqui o data de qualquer coisa, e no fim do dia faço este render post em que vou aqui obviamente incluir aqui o HTML que eu posso porventura pretender utilizar ou não. Podia ser assim, igual ao outro, podia ser diferente, o que fosse. E depois, obviamente, aqui no fim, vou aqui incrementar, obviamente, para que... O que é que aqui acontecia se eu pusesse só igual? Aqui iria-me sempre acontecer que no fim do dia ficava só com o último, não é? Só com estes 3. E isto porquê? Porque aqui no fim ele ia renderizar o primeiro, iria renderizar o segundo, ia sobrepor. Ou seja, iria retirar o anterior e iria literalmente sobrepor. E depois no 3 exatamente ficava só o último. Ora, o que eu quero é incrementar. Neste caso aqui, por incrível que pareça, aqui este mais vai fazer toda a diferença porque vai-me incrementar o primeiro, o segundo, depois junta-me o terceiro. E aqui é muito importante, ok? Pessoal, espero que esta lufa-lufa tenha dado aqui bons frutos. Espero que tenham gostado aqui desta nossa parte final. Volto a dizer isto, como vai ter aqui um timestamp, para quem não estiver muito interessado em seguir aqui esta última parte, também não tem stress, ok? Mas eu penso que é fixe, pelo menos para abrir aqui um bocadinho o apetite, caso o pessoal ainda não seja muito confortável com esta questão do assincronismo, para abrir o apetite para perceber que isto realmente tem aqui muita coisa interessante para ser utilizada no futuro, ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Vemos então para um próximo exercício, ok? Até breve.